E com a palavra, então, o moderador da mesa redonda, Vanderly Oliveira. Bom dia a todos. Tá ligado? Tá. Bem, eu me sinto honrado com esse convite para moderar essa mesa de pesos pesados, né? Presidente Cury, presidente Adriano, oi? Presidente Adriano, opa. Presidente Adriano e o conselheiro Bittencourt, da CEAP Confeia, né? São todos ligados ao setor, aos diversos setores que envolvem a formação e o exercício profissional. E muito bom nós vermos que quem está com a formação e quem está com o exercício profissional estão realizando eventos conjuntos, né? Que é desde desde o início da gestão do Joel, isso tem cada vez mais sendo incentivado, implementado e executado. Ontem mesmo eu estava participando de um evento semelhante, como palestrante no CREA São Paulo, né? Hoje está aqui em Minas Gerais. Estava representando o CREA Goiás lá na mesa, agora dizendo também vai fazer algo semelhante, e nós sabemos que outros CREAs estão fazendo isso. Aliás, os CREAs participaram da Comissão Nacional de Implantação durante o ano de 2019 e ajudaram a produzir um documento muito importante para quem está trabalhando na implantação das diretrizes curriculares, que está na página da CNI e está na página da ABENGE também, né? Muito claro, eu aqui não estou representando nenhuma instituição. Eu estou convidado, como o Bruno ressaltou, por causa da participação anterior. Mas hoje, quem vai fazer a palestra e quem vai responder as perguntas são os três, né? Aliás, é interessante que na mesa nós temos 3 mineiros e o Cury, que é paulista. E o Cury está tanto tempo trabalhando com a gente na engenharia que ele é um engenheiro por uso capião, né? Eu falei 3 mineiros, eu, o Adriano e o Jorge. O Jorge é do Rio, mas com a 040 Nova Juiz de Fora cresceu tanto que o Rio passou a fazer parte da grande Juiz de Fora. Então, gostaria também de ressaltar aqui, tem várias pessoas que eu conheço aqui na plenária, mas eu gostaria de citar o professor Danilo, que foi presidente da ABENGE, foi o primeiro mineiro, presidente da ABENGE, eu sou o segundo, está lá o Danilo, e a terceira, a Adriana. Então, os mineiros têm cada vez mais contribuído muito com as atividades da ABENGE, né? O Mário Neto foi diretor, né? Enfim, os mineiros têm participado ativamente, junto com os colegas de outros estados, ativamente de todos os movimentos, não só pela formação, mas também pelo exercício profissional, né? Bom, nós combinamos aqui na mesa, tínhamos um grupo e conversamos, e o acerto final com o Bruno foi o seguinte: eu faço uma introdução para dar uma nivelada do que mudou, para liberar os três, para eles colocarem as questões relacionadas a cada um dos seus setores. Então, eu pediria que já está no ar aí, né? Tá. Bom, então, rapidamente, pode passar. Eu tenho um controle meu aqui, ou tem alguém que vai controlar? A Marcela está nos ajudando aqui, mas pode passar a segunda aí, enquanto não chega o controle aqui. Então, as principais mudanças, a outra. Pode passar a próxima também. Fazer uma comparação entre a atual, que já não é mais nova, né, Joel? A atual e as anteriores. Opa, para aí. Então, a atual é essa número 2, de 24 de abril de 2019. Mas existem outras diretrizes de outros cursos de engenharia. Então, tem aquela de 2006, que é da engenharia agronômica e agronomia também. Ali formam-se engenheiros. A outra é engenharia agrícola, também da mesma época. A terceira é da florestal. Temos a da pesca, engenharia de pesca. E aqui eu coloquei essa resolução de 2007, porque desde 96, quando foi aprovada a nova LDB, até 2007, não havia tempo, duração nem carga horária dos cursos. Tanto é que em 2007, eu tenho esses dados, a maioria dos cursos de engenharia do Brasil já eram de 4 anos e estava em torno de 3.000 horas. Em seguida, nós temos a engenharia
geológica, geologia e engenharia geológica, e agora a mais recente, 2016, que é essa da turma da computação, que tem engenharia de computação e engenharia de software. A novidade dessa é que a duração do curso é 4 anos e a carga horária, duração mínima, né? E a carga horária mínima 3.200 horas. Bom, a atual DCN, Diretrizes para a Engenharia, tem essa estrutura, né? O que tem de novo é o que está em vermelho. Campo de atuação, estrutura do PPC, atividades do curso, acolhimento e docente e o seu perfil. As diretrizes anteriores não tratavam da questão do docente e as outras questões que nessa foram tratadas como diretrizes, né? Como diretrizes, evidentemente. Competências, as diretrizes anteriores já tinham lá 13, mas eram 13 frases, que quando foram inseridos os núcleos, núcleo básico, profissionalizante, específico, etc., elas ficaram de lado, foram deixadas de lado, né? No máximo faziam parte de objetivo de alguns projetos de curso. Dessa vez, não. A mudança principal que houve das diretrizes anteriores para a atual é essa de, como o Joel já ressaltou, de passado, o Cury também ressaltou, de conteúdo para competência. Ah, mas então o conteúdo não é bom? Não. Tanto que durou de 1745, da nossa primeira escola de engenharia, lá na França, considerada a primeira escola de engenharia, né? Considerada. Até agora, recentemente. Então, a formação conteudista deu conta de fazer todo o avanço tecnológico até recentemente. Só que esse próprio avanço tecnológico levou a mudanças também na formação. Por isso, a formação por competência, porque cada vez mais a parte operacional está indo para a parte de AI e usando do engenheiro que ele tem de melhor, que é essa capacidade de projetar, de analisar, enfim, o raciocínio lógico formado principalmente a partir da base, né? Eu coloco... Opa, cadê o trem? Sumiu. O pessoal do técnico ajuda? Obrigado. Opa. Eu coloco isso aqui como uma forma de tentar simplificar. Os pedagogos certamente que teriam uma série de críticas a esse formato aí. Mas conteúdo, o que é considerado conteúdo? É basicamente só o conhecimento, né? Conhecimento não só teórico, prático também, porque sempre teve laboratório. Mas assim, baseada no conhecimento mesmo, onde no final o aluno tinha que provar que sabia, não necessariamente que sabia fazer. E mais, que sabia fazer com atitudes, né, que é o saber ser também. Enquanto competência junta tudo isso. Então, o conhecimento, na maioria das vezes, vem descontextualizado, tanto é que nós temos o caso, principalmente da minha época, que eu estudei, e até mais recentemente, em que o aluno não tinha a menor ideia de o que ia fazer com cálculo, com física, etc. Ele conversava, falava de uma maneira muito subjetiva. E na minha época ainda tinha geometria descritiva, e que eu fui professor de geometria descritiva também, né? Ué, mas... Então, competência é mais do que isso. Então, competência é conhecimento, sim, e conhecimento contextualizado. Habilidades, quer dizer, o que fazer com esse conhecimento, e atitudes, que é você saber discernir sobre o uso desse conhecimento, do conhecimento e dessas habilidades para o bem da engenharia e principalmente da sociedade, né? Então, essa é a mudança principal. Outra coisa que mudou, na década de 50, e no pós-guerra, principalmente, começou a mudar também o sistema de produção. Antes predominava o paradigma da produção, chamada produção empurrada, aquela em que tocava a sirene às 6 horas da manhã, todo mundo trabalhava até às 6 horas da tarde, não sabendo claramente se ia vender ou não, fazia estoques enormes. A partir de então, começou um movimento que muitos atribuem ao Japão, mas que na verdade nós vemos ele já começando no entre-guerras dos Estados Unidos, que é o de trabalhar em função do que pode vender, diminuir os estoques. Entrou aí, por exemplo, o just in time. Então mudou de produção empurrada para produção puxada. Aqui também está acontecendo mais ou menos isso. Antes colocava-se conteúdos para os estudantes
e não se tinha muita ideia de qual o alcance daqueles conteúdos, o que seria, o que poderia fazer, principalmente o estudante não sabia muito claro, e no final o estudante descobria que ele formava, às vezes, alguns conteúdos já estavam defasados, já tinham sido substituídos por outros, principalmente aqueles técnicos de ponta, né? E a produção empurrada é você olhar a competência. O que é competência? Antes, eu mesmo participei de reforma curricular, onde nós começávamos as disciplinas do básico, quais vai ser aqui é do médio, e as finalísticas, as específicas. Agora, hoje não. Hoje, pelas novas DCNs, o correto é, nós vamos formar aqui um engenheiro civil em Belo Horizonte. Esse engenheiro civil vai poder fazer o quê? Prédios, igual aqueles lá de Camboriú, lá de Doha, ou vai poder ir até o TESP. O que ele vai poder fazer ao formar? O que ele estará capacitado a fazer? Né? E o que ele tem a base para fazer? Muito claramente. Bom, aí então, se ele vai ter que fazer isso aqui, eu tenho que montar uma árvore de atividades que leve a isso e que certamente vai começar lá na matemática, na física, na computação do básico, mas só de uma forma clara. Está estudando matemática, está estudando física, para atender a essa competência. Quer dizer, com isso aqui você vai saber, vai poder fazer isso. Com isso aqui você vai estar capacitado a, e com isso aqui você estará preparado para acrescentar uma especialização, etc. Então, essa é a ideia da competência e essa é a ideia do que nós estamos chamando ali de currículo por competência, onde o outro você, via de regra, começava pelos conteúdos e agora você começa o que o meu engenheiro vai fazer quando ele receber o diploma, o que ele estará capacitado a fazer e o que ele tem de base para daí acrescentar novas especializações. Seguindo em frente aqui, as competências que estão colocadas nas diretrizes são essas, as 8 são gerais, e ali, nas específicas, aí são as competências, na maioria delas, mais técnicas, né? Que aí fala em construção de um prédio como um todo, estrada. Estou falando de civil, sou formado em civil, tem também minha pós-graduação em engenharia de produção, mas assim, montar uma linha de produção e etc. Fazer um layout adequado, projetar um sistema logístico coerente, etc. Essas 8 que estão aí, elas estão concernentes com aquelas que hoje estão no Acordo de Oxford, que é uma grande rede internacional de acreditação de cursos, e também no EuroACE, sistema EuroACE, que é esse que Portugal está inserido e que o CONFEA tem laços estreitos e estão avançando bastante nas conversações sobre esses laços. Então, está par e par com o que está acontecendo no mundo e também olhamos lá o Fórum Econômico Mundial, o Banco Mundial, em termos de quais são as perspectivas. Porque nós, aqui, ao formatar o seu projeto pedagógico hoje, se você formatá-lo para formar hoje, não vai dar certo, porque os primeiros vão se formar daqui a 6, 7 anos. Né? Estudante de engenharia, ele gosta da escola, fica 6, 7 anos. Né? É o que mais gosta da escola. O acolhimento, que é algo que não tinha, porque nós temos uma realidade. O aluno que está chegando na universidade, ele não tem um preparo necessário para chegar e já entrar lá em limites, funções, no meu tempo entrava em derivada. Né? E cada um, dada a diversidade, às vezes tem gente que já até sabe, mas tem aqueles que lá, se você colocar 1/2 mais 1/3, ele vai falar que é 2/5. Então, o acolhimento de conhecimento é necessário. Mas não só esse só não resolve. Nós temos várias experiências que mostram que não. Tem que ter também aquele acolhimento psicopedagógico e também o social, porque na escola do fundamental do médio, ele estará sujeito a uma série de, vamos dizer, monitoramento, controle, qualquer coisa chama os pais. Né? Enquanto que na universidade ele descobre que pode chegar, entrar, sair da sala de aula, ninguém vai cobrar dele, matou as aulas, ninguém vai cobrar dele, não estudou, também não vai chamar os pais. Então, há uma mudança de ambiente que cada vez é mais chocante, dada a realidade do ambiente em que esse ingressante está vivendo atualmente. Muito diferente do que era anterior. Né? Então, um projeto pedagógico, para ele ser abrangente, ele não pode ficar restrito a olha, aqui nós vamos cuidar. O cara ingressou, matriculou, aí começa. Está na véspera da formatura dele, tchau. Não, agora nós temos que prestar atenção no que vem antes. Cada vez mais, nós vemos na Europa, Estados Unidos,
em alguns países latino-americanos, a preocupação com a diminuição do interesse pela área tecnológica. Então, o que eles estão fazendo? Indo lá no pré, no fundamental, no médio deles lá, para despertar vocações. Porque hoje a quantidade de possibilidades profissionais aumentou muito grande, aumentou muito, né? Então, há uma concorrência muito forte em que se não houver uma atividade dessa, procurar despertar vocações, a tendência é cada vez diminuir mais. E lá ontem, acho que foi o Osmar que falou, que ele sabe de casos em que tem também representantes de categoria, associações e também sistemas de profissionais que vão nas escolas para despertar vocações para a sua área também. E nada melhor do que o acompanhamento do egresso para saber se aquilo que você preconizou no seu projeto realmente está acontecendo, né? Então, o acolhimento é outra novidade. E essa do campo de atuação. Isso não estava explícito. Hoje, a engenharia mudou bastante, né? Hoje, considera-se que engenharia não é só a parte executiva e de projeto. Ela gera conhecimento, aplica tecnologia, projeta soluções. Não é mais resolver problemas. É projetar uma solução, dada a complexidade em que as coisas adquiriram. E, por incrível que pareça, são os engenheiros que formam os engenheiros. Então, eu, quando comecei a dar aula, de vez em quando chegava um aluno para mim: professor, além de dar aula, você trabalha também? Não. Então, e eu lembro de uma reunião no IPEA, que o IPEA soltou um artigo no início do século, aí, dizendo que não faltava engenheiro no Brasil, que uma porção de coisa lá. E então juntou um grupo e fomos lá no IPEA. E eu lembro de uma fala do Escavalo, falou: olha, pelo artigo que vocês escreveram aqui, nenhum de nós aqui é engenheiro e a atividade que nós estamos desenvolvendo não é engenharia. Só que para que eu fizesse concurso na universidade, eu tinha que ter o diploma de engenharia, né? Também assim na medicina e outras profissões. Então, nós somos engenheiros, sim. Então, colocou essa outra vertente que é de formar. E deixou claro que pode formar o engenheiro inovador, que é esse mais baseado em projetista, que vai trabalhar mais no ciclo de vida do produto e também no ciclo de vida dos empreendimentos. Os engenheiros vão procurar emprego, geralmente, em firmas de engenharia tocada por engenheiros, não é lá no consultório médico, né? E esse do último aqui, quando chega uma tecnologia em uma determinada organização, o encarregado de disseminá-la, treinar o pessoal, geralmente é o engenheiro. Agora, as diretrizes deixaram muito claras, não é obrigado a ter as três. Não é obrigado às três. A instituição pode escolher. Então, vi projeto pedagógico que optou por duas, outro por as três, outro determinou trilhas para o estudante escolher. Ele pode ir pela trilha inovador, pode ir pela trilha empreendedora, como pode ir pela trilha também de futuro formador, né? E treinador nas empresas. As empresas, muitas delas, têm universidades corporativas. Colocou a estrutura do curso, que é aquela que eu mostrei anteriormente, está lá previsto que todo projeto de curso deve ter isso, né? E a questão do corpo docente, que fala em Programa Permanente de Desenvolvimento Docente. A Europa já faz isso, o Bittencourt vai falar muito bem a respeito disso aqui. Então é preciso, nós hoje não basta saber a técnica, nós temos que saber elementos relacionados a metodologias com base em aprendizagem ativa, que é o que está vigorando atualmente como paradigma, né? Bom, então das decênios antigas para a nova, o perfil ficou mais amplo, mais internacional. O ingressante tem um acolhimento, a base metodológica passou para a aprendizagem ativa. A base em aula agora baseada em atividades, e atividades exigem ambientes de aprendizagem. O Rafael da PUC, a penúltima vez tinha metade praticamente da sala já modificada, né, João? A última vez que eu fui, fiquei conversando com o pessoal, praticamente todas as salas de aula estão adequadas como ambientes de aprendizagem, que é mais complexo. Você tem tudo lá, não é o laboratório, você tem que andar 8 quilômetros no laboratório e às vezes está lá fechado o laboratório. E você não pode ir lá a hora que quiser, por exemplo, né? Bom, então os estágios ali, hoje nós conhecemos muitas escolas que há equivalência para estágio, com uma outra atividade. Gente, estágio é fundamental para a formação. Então, ele tem que ser executado dentro de organizações. Então, aí entra um outro componente que eu sei que é difícil para os docentes.
que é articular-se com as organizações para que esses estágios aconteçam de fato, né? E sejam acompanhados. Mudou ali, engenheiro não é fazer trabalho de final de curso, é fazer projeto de final de curso, projeto. E esse projeto pode até ser uma monografia, sim, mas dentro utilizando a sua metodologia de projetar alguma coisa, né? E o egresso, acompanhamento e etc., né? E o corpo docente com perfil e formação. Então, em resumo, antes era muito focado no curso, e eu sou do tempo que tinha lá uma grade, você achava que o seu curso era uma grade, né? Até alguns falavam, por isso que o pessoal fica preso, né? Hoje já, né, tem que olhar o acolhimento, olhar também a despertar vocações, acompanhar o egresso. Aliás, a melhor maneira de acompanhar o egresso é a formação continuada. A instituição tem um conhecimento novo, que as turmas anteriores não tiveram, né, tem uma competência nova, chama a turma, vão aqui nivelar essas novas competências, né? Também a organização com atividade mão dupla, lá e cá, e na organização, chamar a organização para a escola, e a capacitação docente. Quer dizer, é um reprojeto de escola, reprojeto tanto organizacional quanto de espaço físico, sim. O espaço que eu sei que é difícil reprojetar, mas nós temos exemplos ali, aqui no Brasil, já de reprojeto, como Guaratinguetá, Paraná e outros, né? E no final de contas, lembrar sempre, o projeto feito hoje terão seus primeiros resultados daqui a 7 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Então, essa é a introdução que eu gostaria de fazer para que os nossos palestrantes fiquem mais focados naquilo que as suas representadas estão trabalhando e trabalhando muito bem em termos até de forma articulada, né? Os aqui representados, né? Que é a formação, o exercício profissional e a regulação e políticas públicas, né? O Cury fala muito bem sobre políticas públicas. Aliás, durante a elaboração das diretrizes, foi o Cury que foi na ANACAPES e conseguiu que um projeto para a graduação, que seria geral, fosse focado para a engenharia, porque exatamente estávamos trabalhando com as novas DCNs. Então, há uma série de políticas públicas, e tem que ter novas políticas públicas. Por exemplo, para a formação docente, tem que ter política pública para isso, né? Deixar isso só por conta da instituição é um pouco complicado, principalmente nesse momento de grande evasão, que é outro assunto que vai permear uma ou outra fala aqui na mesa. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Cumprimentos ao CREA pela organização desse excelente evento. E já passo de imediato a palavra para a professora Adriana, presidente da PENGE.